Aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém quer vir a mim, não se desapega ao seu pai e à sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas mães, suas irmãs, até a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Quem não carregar a minha cruz, não caminha atrás de mim, e não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro, calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lá, lança o alicerce e não será capaz de acabar. Todos os que vieram isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para a guerra com o outro, não se senta primeiro, examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiro para negociar condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje pediu aqui algumas coisas que muitas vezes, coisas até radicais para alguns. Jesus disse que a gente não pode amar nada além dele. A gente pode amar todos aqui, ó. Você não pode amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos do que eu. Temos de amá-los, sim. A coisa mais importante da nossa vida é essa, é a família. Mas ela não pode ser mais importante do que Deus. Porque para nós amar a família, temos de amar primeiro a Deus, para amar ela. Não podemos colocar nada acima de Deus na nossa vida. Tem gente que coloca um namorado acima de Deus. Tem gente que idolatra um filho. Amar o filho, sim, mas não pode botar o filho acima de Deus. Os nossos pais não podemos... Por exemplo, São Francisco. Seu pai não apoiou a sua vocação. Seu pai não gostou. Mesmo assim, ele foi à vontade de Deus. Ele amava seu pai, mas a vontade de Deus era maior. Hoje, muitas coisas nós estamos colocando acima de Deus. Nada pode ser acima de Deus. Nada. Amá-lo, sim, mas adorar só a Deus. E a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz: quem não carregar a sua cruz não caminha atrás de mim. Olha, e não é seu discípulo. Quem não tiver a sua cruz, não vai caminhar com Cristo. E não é discípulo de Cristo. Quer ser discípulo de Cristo? Pega a sua cruz. A cruz que você tem é a cruz que vai te salvar. Essa cruz, quem não pegar, não vai. Aí Jesus começa a dizer assim, olha, aí começa a contar uma parábola. É o terceiro ponto do Evangelho. Ele diz assim, olha, quem tem um rei vai lutar contra um exército, lá dele tem 10.000, o outro tem 20.000. Primeiro ele não vai lá, negocia, aí ele começa a continuar a parábola. O homem vai fazer uma casa, ele não primeiro analisa o que ele tem para construir, porque se ele não tiver aquele dinheiro, ele constrói até um certo ponto, para, e as pessoas vão rir dele, mangar dele, porque ele não tinha condição de terminar. Jesus diz que a gente tem que pensar antes de fazer as coisas. Analise antes de fazer. Jesus pede, pense antes. Antes de praticar, de fazer qualquer coisa, pense. Para tu não passar vergonha, como diz aquele que constrói a casa. Aquele que constrói a casa e muitas vezes não termina. Por quê? Porque não pensa antes. Segundo, aquele que vai guerrear o rei e pode ser destruído. 2 atos. Pensa antes de fazer para não passar vergonha. Pensa antes de fazer para não ser destruído. E a última, Jesus diz assim: quer ser meu discípulo? Renuncia a si próprio. Renuncia. Quer ser discípulo de Cristo? Aprenda a renunciar. Fazer coisas que você não quer. É assim que é o discípulo de Cristo. São os 4 pontos do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.